de ideia. Depois, na próxima, vocês me falam a experiência de vocês nessa pandemia. A minha, já passei 2 perrengues tensos. Mas vamos lá, gente. Eu não sei qual era o número dessa questão aqui, tá? Lá no simulado de vocês, mas eu sei que ela estava lá. Então, essa questão aqui fala o seguinte: Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele deve fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem a forma retangular, cujas dimensões são as raízes dessa equação, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado? Então tá bem de boa, né? A primeira coisa que você tinha que fazer aqui era encontrar as raízes dessa equação, né? Ou seja, é você resolver essa equação. Nós vimos que encontrar as raízes de uma equação é encontrar os valores que, quando a gente substitui no lugar do x, fará o resultado ser igual a zero. Não que o x seja zero, mas sim o resultado será igual a zero. E aí eu ensinei para vocês basicamente 2 métodos. Falei para vocês que vocês podem aplicar soma e produto ou Bhaskara. Aqui tá fácil, né, para a gente aplicar soma e produto, né? Tá bem simplesão mesmo para a gente aplicar soma e produto. Então eu vou fazer soma e produto, pô. Por quê? Porque é mais rápido, né? É mais rápido. Se é mais rápido, eu vou ficar no Embromation lá para... Ô, filho, eu vou ficar no Embromation lá para quê, né? A soma, nós vimos que quando o A é 1, é só você pegar o sinal trocado do B, o B é menos 45, então a soma vai dar 45 positivo. E o produto tem que dar o valor do C. O valor do C é 500. E aí, meu povo, quais são esses 2 números que a gente soma da 45 e multiplica da 500? Vocês sabem aí de cabeça? Isso! 20 e 25. Boa. 20 mais 25 é 45. E 20 vezes 25 é 500, né? Beleza. Ou você pode usar aquele método que eu ensinei para vocês. Aquela malandragenzinha, né? Que foi, Dudu, de fatorar o C, de fatorar o 500, pai. Foi a malandragenzinha que eu falei para vocês, né? A gente vai lá, ó, fatora por 2, puf, 500 dividido por 2 dá 250. Como o nosso C é positivo, a gente soma 250 mais 2 não é 45, então eu continuo por 2, que dá 125, e aqui ficou 4. 125 mais 4 não é 45, então eu continuo por 5, que dá 25. E aqui ficou 20, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 25 mais 20 é 45. Aham, então a resposta é 20, 25. Então isso quer dizer que eu tenho um terreno, né? Se o cara é pecuarista, deve ser uma fazendinha ou uma chacrinha, né? Ou um sítiozinho, onde as dimensões aqui são 20 metros, né? E 25 metros. O que ele vai fazer? Ele vai cercar esse terreno. Se ele vai cercar esse terreno, eu estou querendo saber o que desse terreno. Se ele vai cercar o terreno. O que eu estou procurando no terreno, galera? Fala comigo. É o perímetro, né? É o perímetro, não é a área. A área é a parte de dentro. Não é 25 vezes 20, 500. Não. Eu quero o perímetro, a soma de todos os lados. Então, o perímetro é 25 vezes 2, né? Que é 25 mais 25. Mais 20 mais 20. Mais 20 vezes 2. Então, 50 mais 40. O perímetro é 90. Só que ele irá dar 5 voltas. Então, o que eu faço?
90 vezes 5. E aí, Gabriel? Acertou ou não acertou esse trem? 450 metros. Mano, essa aí, eu tô nem lembrado da questão, velho. Deixa eu olhar aqui na prova que tá respondido. Vou ver se eu acertei. Olha aí, 450 metros. Agora, gente, saca só. Esse jeito que eu fiz aqui, é no braço, encontrando as respostas. Agora, eu vou fazer com você o jeito mais rápido possível. Fechou? O jeito mais rápido possível. Vai ser aqui que eu vou fazer com vocês, ó. Viaja. Viaja comigo aqui, presta atenção. Esse jeito aqui é o mais rápido possível. X quadrado menos 45x mais 500. Gente, eu já sei que a soma das raízes é 45. Eu já sei que se eu somar essa dimensão mais essa dimensão é 45. Então, a soma das outras duas dimensões também vai dar 45. Se essa dimensão mais essa dimensão é 45, num retângulo, essa dimensão mais a outra dimensão também vai dar 45. Uai, então basta você pegar esse 45 e multiplicar por 2. Resposta 450? É isso, garoto. Acertei, 90 metros, eu tô miserável. 90 metros já é o perímetro. Agora são 5 voltas, eu multiplico por 5, dá 450. Gente, olha só. Quando você entende o significado de soma e produto, brother, você faz o exercício em menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Então, são essas malandragens que você tem que ter em certos tipos de prova. Principalmente em provas extensas. Daqui a uns dias vocês vão estar fazendo o Enem para valer, porque vocês vão estar no 3º ano. Então, vocês estão hoje no 1º ano. Quanto mais vocês treinarem a partir de agora, melhor será para vocês. Quando vocês forem fazer um simulado nível Enem, uma prova nível Enem, quanto mais você já pensar em tentar ganhar esses tempinhos aqui, ó, moleque, é partir pro abraço. Partir pro abraço. Fechou? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre essa questão 1. Se ficou claro para todos vocês, se eu posso ir para a próxima questão. Uma questão Enem assim é nível fácil, não é? Essa aqui não é nível fácil, mano. Não? Ela seria uma questão nível média, tá? Mas como ela é uma questão que não exige, né, tanto tipo de cálculo, tanta interpretação, tanto recurso, ela seria considerada uma questão média fácil, não média difícil. Questão 2. Outro bizu para você, ó. Outra dica para você que vai fazer o Enem. Que quer ganhar tempo em provas. Qualquer tipo de prova. Leia primeiro o comando da questão. Leia primeiro o que a questão quer que você faça. Geralmente a última frase. Fechou? Então eu vou começar a ler essa questão pelo comando. Olha o comando dela. A partir dessas informações, encontre o valor da altura máxima alcançada pela bola. Pronto. O que eu quero? Sinaliza a altura máxima. Gente, eu tenho muitos alunos de 3º ano, aí no Galileu não, porque eu não dou aula para o 3º ano e nem dou aula para o cursinho no Galileu.
Mas eu tenho cursos online, eu tenho outros colégios que eu dou aula de terceiro ano e cursinho, e tem um monte de aluno que eu nunca nem vi na minha vida pelo Instagram. Eles, todo mundo não, a maioria, né? Todo mundo é uma generalização enorme, né? A maioria dos alunos chega em mim e fala assim, professor, eu até sei o conteúdo, só que quando eu leio o exercício, eu não sei interpretar, eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu faço? O que eu posso fazer para tentar resolver esse problema de interpretação do exercício? Bom, a dica que eu dou para eles é o seguinte: primeira coisa, leia o comando da questão e destaque o que a questão quer. Olha lá, galera, eu já sei o que a questão quer. O que a questão quer? A altura máxima. A altura máxima que a bola alcançou. Agora eu vou voltar, vou ler o enunciado e destacar aquelas partes importantes sobre aquele texto, do que ele está falando, do que ele quer. As informações para que eu possa encontrar o que é a altura máxima. Então vamos ler com bastante atenção. Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou uma bola para o alto. Então ele lançou uma bola para o alto. Beleza. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, que pode ser representada por essa expressão. Lindo, maravilhoso. Em que h é a altura e x é a distância percorrida pela bola. Qual é a altura máxima atingida por essa bola? Então, por que eu falo para os alunos que eles têm que sinalizar o que a pergunta disse? Porque agora você para e, ao invés de ler o exercício todo novamente, você vai olhar só para o que está destacado. Saca só. Ele lançou uma bola para o alto. E a trajetória é h igual a menos 2x² mais 8x. H é a altura, x é a distância. Eu quero a altura máxima. Agora, já que você é bom de conteúdo, então você tem que lembrar das coisas que você estudou. E quando você estudou comigo, eu falei para vocês algumas palavras-chave. Todo texto, todo tipo de questão, a gente tem algumas palavras-chave que nos dá o caminho do que a gente vai ter que fazer. E eu falei para você que todas as vezes que ele falar de máximo ou de mínimo, sempre será algo relacionado ao quê? Todas as vezes que um exercício falar de máximo ou de mínimo, sempre serão exercícios relacionados ao, isso, Léo, isso, Tiziano, ao vértice. Sempre será algo relacionado ao vértice. Aí você que tem que interpretar se é o x vértice ou se é o y vértice. Nesse caso, ele quer a altura máxima. E aí? Você acha que vai ser o chus ou você acha que vai ser o y? É o chus vértice ou é o y vértice? Muito bom, Wellington. É o y vértice. Tá vendo? É assim que você faz tipo de interpretação. Você sinaliza as informações do texto e com a sua bagagem teórica, você procura essas palavras-chave para saber o que você deve fazer. Então, quando a gente tem que a equação é h igual a menos 2x² mais o 8x, e eu estou procurando a altura máxima, e a altura máxima está no lugar do y, então o que eu estou querendo é o y vértice. Se fosse qual a partir dessas informações, encontre a distância percorrida pela bola ao atingir a altura máxima. Aí ele queria o chance, seria o x vértice. Então nós aprendemos que o y vértice, como que a gente calcula o y vértice? Menos delta dividido por 4a. Você pode fazer o y vértice dessa forma, tá bom? Eu vou fazer dessa forma mesmo, tá? Então, ó, vamos calcular o deltinha separado aqui para não dar BO. B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que não aparece, 0. 8 ao quadrado, 64. E aqui, ó, 0. Então, nosso delta é 64.
Então, o y vértice vai ser menos 64 dividido por 4 vezes o valor do A, que é menos 2. Então, seria 64 dividido por 8, que dá 8. Então, a altura máxima atingida pela bola foi de 8 metros. Essa é a primeira forma que a gente tem de calcular o y vértice. Mas eu ensinei para vocês que a gente também pode calcular o y vértice calculando o x vértice, né? X vértice é menos b sobre 2a. O menos da fórmula, o b, que é 8, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então, ficaria menos 8 dividido por menos 4, que dá 2 positivo. Mas como eu quero o y vértice, eu vou lá no lugar do chus e coloco 2. Então, minha altura máxima será menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 8 vezes 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 8, 8 metros. Pronto. Então, tu escolhe o jeito que tu gostaria de fazer aí. Lá pergunta? Lá pergunta? Lá pergunta? Nada, né? Vocês são feras. Tava fácil, fácil. Tum, tum, tum. Deixa eu ver como é que tá o esquema aqui. Dessa galera aqui. Ó, todo mundo ligado aqui na área. Tá certo, gente. É isso aí. É isso aí, isso aí. Bora lá, então. Questão 3. Olha aí, Gabriel. Ó. Essa questão aqui, velho, ela é do Enem. Essa é do Enem. Eu peguei ela do Enem. Vou ver se eu acertei aqui. E lancei a braba mesmo. Sem dó. Ah, não, Léo. Não, mentira, Léo. Você não errou essa questão aqui, não. Tá me embarulhando. Não errou, não, certeza. Vamos lá? Bora seguir a dica que eu dei para vocês. Ó. Leia primeiro o comando da questão. Então, olha o comando da questão. A segunda detetização começou no... Olha, que pena, cara. Não, não é fácil, mano. Bom, deixa eu tentar explicar para vocês. O que eu vou falar para vocês é com muita propriedade. Eu sou especialista em Enem e vestibulares. É muito complexo, assim, eu não daria para eu explicar para vocês só em uma aula a caracterização do que é uma questão fácil, média e difícil no Enem. Por quê? Porque tudo envolve o que a questão vai exigir de você. E para eu saber o que a questão vai exigir de mim, a gente usa um negócio chamado taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma pirâmide de 6 níveis de conhecimento. Tipo aquelas pirâmides que vocês verem lá em história, tipo a pirâmide lá do feudalismo. Quanto mais no topo, mais foda é o cara. Já viu isso aí? Né? Lá em história. Então, aqui em matemática, a taxonomia de Bloom é a mesma coisa. Quanto mais no topo, mais difícil será a questão do nível de exigência. Depois, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso,
você vai lá no YouTube, tá? E vai escrever assim, ó. Como fazer a prova de matemática, Brasil Escola. Lá eu dou uma aula sobre isso. Como fazer a prova de matemática, Brasil Escola. Então, para eu tentar resumir para vocês, o que é uma questão fácil, média e difícil no Enem? O que é uma questão fácil no Enem? Uma questão fácil no Enem são questões que vai exigir um nível de conhecimento básico de vocês. Por exemplo, questões de interpretar gráfico, que você não tem que fazer cálculo. Você só tem que ler o texto, conhecer e compreender aquela informação, olhou no gráfico, pá, marcou a resposta. Né? Quando a gente estudou função afim, nós tínhamos muitas questões dessas. São questões fáceis no Enem, tá? Questões de interpretação de gráfico, questões de função afim, questões de operações básicas. Quando eu falo de operações básicas, é de você fazer uma multiplicação, uma divisão, uma adição, uma razão, que é divisão, né? Ou questões de regra de 3, não é aquela regra de 3 básica, clara, que a gente sempre enxerga, né? Mais ou menos assim, 3 máquinas fazem 1.800 cópias. Se fosse 5 máquinas, quantas cópias faria? Não é regra de 3 nesse sentido, mas é uma regra de 3 contextualizada, que tem um texto, que você tem que tirar as informações daquele texto. Então, isso são questões fáceis. São questões que você não tem que fazer muito cálculo, você bate o olho, a resposta está no enunciado, ou aquelas questões que o cálculo é direto, cálculo direto. Beleza? Então, isso são questões fáceis no Enem. Quais são aquelas questões médias no Enem? As questões médias, a gente divide ela em 2 grupos, médias fáceis e médias difíceis. Médias fáceis e médias difíceis. Médias fáceis, o que são questões medianas, né? São aquelas questões que já vai ter mais de um cálculo e interpretação. Ok? Mais de um cálculo e interpretação são questões médias. Então, por exemplo, essa questão aqui, você vai ver que ela é uma questão média. Vou voltar nas que eu já fiz. Ó, essa questão 2 aqui, ela é uma questão média no Enem. Por que ela é uma questão média? Porque ela é uma questão que exige cálculo e um certo raciocínio. E outra, não é um cálculo qualquer. Se você não souber a parte de x vértice e y vértice, você não dá conta de fazer o exercício. Não dá conta. Tanto que se você fizer Bhaskara aqui, você vai encontrar 0 e 4. E 4 tem nas alternativas, letra A. Então, o aluno que não sabe o que é x vértice e y vértice, ele faz Bhaskara, encontra 4 e marca a letra A de 4. Sacou? Então, são questões que exigem de você cálculo e interpretação. Então, são questões médias. Mas existem questões que existem cálculo básico, como essa aqui. Então, seria uma questão média fácil, porque ela exige um cálculo simples. Só uma parte do conteúdo. Agora, quando ela exige um cálculo um pouco mais avançado, aí já se tornaria uma questão média difícil. E uma questão difícil no Enem será aquela questão que só Jesus responde. Mentira, não é só Jesus, não. São aquelas questões que você lê, você fala assim, mano, não sei nem o que fazer. Não tenho nem ideia, nunca ouvi falar disso na minha vida. São questões difíceis no Enem. Ou são questões que você lê, sabe fazer,
mas vai demorar. Ah, eu não dei exemplo de questões médias no Enem. O que seriam questões médias no Enem? Questões de função do segundo grau, questões de análise combinatória, probabilidade, questões de geometria plana, que você tem que calcular áreas, questões de geometria espacial, questões de trigonometria básica, onde você aprende lá seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. E aí as questões difíceis são aquelas questões que você bate o olho e fala assim, nossa, cara, eu nem sei fazer. Ou aquelas que você bate o olho e fala assim, nossa, eu sei fazer, mas vai demorar demais. Sacou? Isso são questões difíceis. São questões que vai exigir mais de você, que vai exigir cálculos e interpretação. Geralmente são questões de logaritmo, que vocês vão aprender comigo ainda. São os nossos próximos capítulos. Questões de juros compostos. Questões de geometria analítica. Questões de função trigonométrica. São questões difíceis. Então, resumindo, Anselmo, né, eu contei toda esse... Claro que isso aqui é um resumo que eu já contei para vocês, né? Existe um certo treinamento para isso. Por isso que eu sempre, quando eu ensino para os meus alunos, quando eles toparem com a questão do nível Enem, vocês já podem começar isso desde já. Quando vocês toparem com a questão nível Enem, procure identificar primeiro o nível dessa questão. Se essa questão é fácil, média difícil e difícil. Porque aí vocês vão ter uma certa bagagem e isso é importante para a sua estratégia de prova, para você ter uma estratégia de prova. O Murilão aí, dentre vocês aí, ele fez a minha específica agora nas férias, né? E ele gostou bastante, aprendeu muita coisa aí sobre o Enem e espero que ele esteja sempre aplicando isso aí. E aí, gente, resumindo, é o seguinte, tá? Na verdade, Léo, vocês só viram a parte básica de análise combinatória. Vocês só viram o princípio fundamental da contagem. Se eu não me engano, foi ano passado. Vocês vão ver ano que vem, no segundo ano. No segundo ano, vocês vão aprender coisas muito mais avançadas. Não é só aquilo lá, não. Tem arranjo, tem combinação, tem pau-bola, tem princípio das gavetas, tem permutações. A única coisa que você aprendeu foi a parte básica de análise combinatória. Vocês vão aprender isso no segundo ano, tá bom? Então, resumindo, galera, o que é uma questão fácil no Enem? É aquela questão que você resolve muito rápido. Você bate o olho, você já sabe o que você tem que fazer e ela vai ser rápida. 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Questões medianas no Enem são aquelas questões que você bate o olho e que vai demandar um certo tempo para você fazer. Não muito tempo, mas um pouquinho mais de tempo. Certo? Vai demandar ali para você uns 3 minutos e meio, 4 minutos, 5 minutos. E as questões difíceis no Enem são aquelas questões que você bate o olho e não sabe fazer, ou bate o olho e você fala assim, nossa, vai demorar pra caramba para resolver isso aqui. Tá? Então, o resumo seria isso. Então, vamos resolver essa questão aqui. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado por essa função, em que T é o dia e F é o número de infectados. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias. Então, a resposta tem que ser menor que 60, né? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização, olha o que eu estou querendo, segunda detetização. E olha o que ele está falando, a segunda detetização deve ser feita no dia em que o número de infectados fosse 1.600. Então, eu quero saber que dia o número de infectados chegou a 1.600.
que dia o número de infectados chegou a 1.600. Então, observe que aqui não fala nada de máximo, de mínimo, então não tem nada a ver com vértice. Eu quero saber o número de dias que levou para os infectados ser 1.600. Porém, a questão disse que o número de infectados é o F. É o F. Ele falou que a função é dada por o número de infectados em função do número de dias é dado por menos 2t quadrado mais 120t. Então, se eu quero que o número de infectados seja 1.600, eu vou lá no lugar do F, que é o número de infectados, e coloco 1.600. Então, observe que a única coisa que eu tenho que procurar fazer é resolver essa equação. Eu só preciso resolver essa equação. Então, como é uma equação quadrática, a gente vai igualar essa equação a zero. Nós vamos procurar esses meios para isso. Então, esse 2t que está negativo, ele vai positivo, 2t quadrado. Esse 120 que está positivo, ele vem negativo. E o 1.600 continua positivo. E igual a zero. Para deixar mais simples, podemos dividir toda a equação por 2. Podemos simplificar tudo por 2, para ficar mais fácil. E aí nós vamos encontrar t ao quadrado menos 60t, 120 dividido por 2, 60. 1.600 dividido por 2 dá 800. Pronto. Agora eu vou resolver essa equação, fazendo Bhaskara ou soma e produto. Vocês são meus alunos, pô. Eu estou deixando vocês feras, e vocês estão ficando feras pelo esforço de vocês. Claro, né? Então, nós vamos aplicar soma e produto. Sempre que for viável, eu vou aplicar soma e produto com vocês para a gente treinar, tá? A soma, gente, tem que dar o oposto de B. Ô, Marcelo, vocês que são feras. Obrigado. O B aqui é menos 60. O oposto de menos 60 é 60 positivo. E a multiplicação tem que dar o próprio C, 800. Cara, e o Haddad já tá fera no negócio. Dois números que eu somo dá 60 e que eu multiplico dá 800, claro que é 20 e 40. 20 mais 40 é 60 e 20 vezes 40 é 800. Então, qual que é o primeiro dia que o número de infectados chegará a 1.600? Será no 20º dia. Então, portanto, o nosso T é 20º dia. Ah, não, Léo, como é que você marca 20 aí, Léo? Ou 20 não, 19, Léo. Para, né, velho? Assim você me destrói, pô. Beleza, senhores? Você fez a conta certinha e marcou o gabarito errado. Foi isso. Gente, isso é normal acontecer, tá? Fazer a questão correta e marcar o gabarito errado é normal acontecer isso, tá? Normal acontecer isso, e isso sempre vai acontecer com todo mundo.